Não pode passar debaixo da escada porque dá azar. Se falou alguma coisa e não quer que aconteça, tem que bater na madeira 3 vezes. Espelho quebrado? Ih, 7 anos de azar. Você provavelmente já ouviu falar nessas superstições, mas você tem ideia do motivo de as superstições serem tão comuns? Meu nome é Isabelle, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje quero descobrir com você por que temos tantas superstições na nossa cultura. De acordo com o dicionário Michaelis Online, superstição é crença ou sentimento sem fundamento racional que induz a confiança em coisas absurdas, ao temor a coisas inócuas e imaginárias e a criação de obrigações falsas e indevidas, sem relação alguma entre os fatos e suas causas. Crendice. Crença em sinais e presságios originada em fatos ou coincidências puramente fortuitos, sem qualquer comprovação. Crença cega e exagerada a alguma regra, princípio ou coisa que é adorada e seguida sem questionamentos. Já aconteceu de você estar jogando algo que precisa de dados e o número que você precisava sair logo depois de você fazer determinado movimento? Como soprar os dados? A maioria das pessoas interpreta que o fato de soprar de alguma forma influenciou no resultado e, muito provavelmente, vai continuar soprando pelo resto do jogo. Ou repetindo qualquer comportamento que tenha acontecido imediatamente antes do dado acertar. Mas por que será que nós, humanos, temos tanta tendência a acreditar nessas regras que, muitas vezes, surgem de coincidências? Evolutivamente falando, as superstições são difíceis de explicar, já que muitas vezes vêm atreladas a custos para quem acredita nela. Para tentar resolver esse paradoxo, muitos pesquisadores hipotetizam que, quando tentamos nos beneficiar de explicações causais para os fenômenos, precisamos nos basear em informações incompletas do ambiente. Por exemplo, se uma pessoa come doce de abóbora e pouco depois se sente mal, ela pode entender que o doce foi a causa do mal-estar, mesmo que talvez o mal-estar se relacione à alta temperatura do dia. Esse evento pode ser suficiente para que uma superstição de que doce de abóbora faz mal se inicie. Ou seja, a superstição é um efeito colateral de conseguirmos nos adaptar de acordo com as informações disponíveis no ambiente. Para evitar possíveis danos, preferimos acreditar em nossa explicação e continuar seguindo o novo padrão comportamental. Afinal, é melhor prevenir do que remediar, não? Como consequência dessa vantagem evolutiva relacionada ao aprendizado, acabamos tendo muita dificuldade em rever as nossas crenças supersticiosas. Pesquisas neurocientíficas demonstram que, quando nos deparamos com experiências que concordam com as nossas crenças, as áreas cerebrais ativadas são aquelas relacionadas ao aprendizado e à formação de memórias. Por outro lado, quando nos deparamos com situações que contradizem as nossas crenças, as áreas cerebrais ativas são as de resolução de conflitos e detecção de erros. Então, acabamos estabelecendo, sem perceber, limites muito altos para que explicações incoerentes com o que acreditamos passem a ter algum valor para nós. Skinner foi um pesquisador norte-americano focado em estudar o comportamento humano. Ele é considerado um dos pais do behaviorismo, ou análise do comportamento, porque foi um dos pioneiros nas pesquisas sobre condicionamento comportamental. Conhecido por vários de seus experimentos com animais para estudar reforçamento de comportamento, em 1948 publicou um estudo clássico com pombos que mostra que o comportamento supersticioso não é exclusividade dos seres humanos. Mas como assim os pombos tinham superstição? Bem, o experimento funcionava da seguinte maneira. Pombos em privação alimentar foram colocados em uma jaula onde receberam comida em intervalos regulares de tempo. A ave não precisava fazer nada para receber o alimento, apenas esperar. Mas nenhum dos pombos esperou a comida. À medida que o tempo passava, cada pombo associou a liberação da ração a um determinado comportamento. Um dos pombos começou a girar no sentido anti-horário. Outro começou a empurrar a cabeça em direção a um dos cantos da gaiola. Outro desenvolveu o hábito de quase bicar o chão, sem chegar a encostar. Além de outros comportamentos não condicionados. Cada um dos pombos entendeu que, de alguma forma, estava controlando quando a comida era liberada, mesmo que não tivessem o menor controle sobre a situação. Nós, humanos, também temos essa tendência. Se conseguimos um emprego quando fazemos a entrevista em determinado par de meias, por exemplo, tendemos a achar que aquelas são as nossas meias da sorte. Então, das próximas vezes que quisermos um resultado positivo, usamos essas meias novamente, mesmo que o que estejamos calçando não faça a menor diferença. Já entendemos que as superstições são uma consequência natural da nossa capacidade de aprender. Mas por que será que acreditamos em superstições que outras pessoas nos disseram? É simples.
Seres humanos são animais sociais. Nos baseamos no aprendizado de outras pessoas para que nós mesmos não tenhamos que passar por determinada experiência. Então, quando ouvimos de alguém que um determinado evento pode ter uma consequência negativa, muitas vezes nos convencemos de que é verdade para tentar garantir a nossa própria segurança. Claro que, com o tempo, muitas dessas superstições podem acabar se distorcendo e muitas vezes dão origens a lendas e mitos. É certo que, em alguns casos, as nossas superstições podem nos limitar em nossas atividades cotidianas, principalmente quando pensamos em transtornos de ansiedade, mas, em sua maioria, acabam sendo bastante inofensivas. Mesmo que as superstições não sejam positivas por si só, elas são a consequência natural da nossa incrível capacidade de aprendizado. Me conta aqui nos comentários quais são as superstições que você tem.